Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Vinícius e estamos iniciando agora mais uma aula de matemática, a nossa terceira aula de matemática desse quarto e último bimestre. Então pessoal, na aula anterior a gente estava estudando sobre grandezas proporcionais, grandezas não proporcionais, o que era esse conceito aí de proporção. Então pessoal, na aula de hoje a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais aí nesse conteúdo de proporcionalidade entre grandezas. Então, na aula de hoje a gente vai aprender a identificar a natureza da variação de duas grandezas. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais, quando que elas são inversamente proporcionais e quando elas não são proporcionais, beleza? Então, pessoal, observe esse primeiro exemplo aqui, essa primeira situação. Jaime trabalha organizando churrascos. E a quantidade de carne em quilograma que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados. Então, se vocês observarem essa tabela, a gente tem ali, se o número de convidados for 50, ele compra 10 quilos de carne. Se o número de convidados for 100, ele compra 20 quilos de carne. E se o número de convidados for 150, ele vai comprar 30 quilos de carne. Então, se vocês observarem ali, de 50 pessoas, ele comprou 10 quilos. Se a quantidade de pessoas dobra, a quantidade de carne que é comprada também vai dobrar. Então, a gente percebe essa relação aí de proporcionalidade entre essas duas grandezas. Uma aumentando, a outra aumentando também. Ok? Aí, vejam só. Se o número de convidados ele duplica, a quantidade de carne também duplica. Se o número de convidados ele triplica, aumenta 3 vezes, a quantidade de carne também vai ter que aumentar 3 vezes. Então, quando a gente percebe essa relação de um aumentar e outro aumentar também, a gente diz que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, porque elas têm uma relação direta, uma aumentando, a outra aumentando também. Se uma diminuir, a outra também diminui. Então, vejam só, o conceito aí de grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra também dobra. Triplicando uma delas, a outra também triplica e assim por diante. Vejamos agora a conceituação de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas cuja variação ela provoca um aumento ou redução na forma inversa das grandezas, seguindo a mesma proporção. Por exemplo, se uma grandeza ela dobra, a outra cai pela metade. Se uma aumenta 3 vezes, a outra cai 3 vezes. Se uma cai 5 vezes, a outra aumenta 5 vezes. Então a gente percebe que tem uma proporção envolvida aí entre essas grandezas, só que é uma relação inversa, onde uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo. Então, nesse caso aí, a gente tem uma relação entre grandezas inversamente proporcionais. Então, alguns exemplos aqui para ficar bem fixado na nossa mente essa relação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Imagina aí que um automóvel ele se move a 40 km por hora. Demora cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Se esse automóvel ele dobra a velocidade, então, ele reduziria pela metade o tempo de viagem. Ou seja, se o automóvel ele anda mais rápido, o tempo para uma viagem ele diminui. Então, nesse caso aí, a gente tem uma relação entre grandezas inversamente proporcionais. Outro exemplo, quanto mais alguém estuda, menor a chance de reprovação. Então, mais estudo, menor chance de reprovação. Então, uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo. Também é uma relação entre grandezas inversamente proporcionais. Outro exemplo, quantos mais torneiras utilizamos para encher o tanque, menor o tempo de enchimento.
Então, nessa relação aí é uma relação entre grandezas inversamente proporcionais, pois uma aumenta e a outra diminui. E esse último exemplo, quanto mais ônibus uma empresa coloca para levar uma quantidade específica de pessoas, menor será a quantidade de viagens feita, pois como tem mais ônibus, eles conseguem comportar uma maior quantidade de pessoas, ok? Então, ó, outro exemplo aqui também agora, só que trabalhando com grandezas não proporcionais. Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação entre peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra. Não é porque você é mais alto que você vai ter um maior peso. Não é porque você é mais baixo que você vai ter um menor peso. Então, essas grandezas aí, elas não seguem uma proporção, nem diretamente proporcional, nem inversamente proporcionais. Então, nesse caso aí, a gente diz que essas grandezas não são proporcionais. Então, ó, uma questão detalhada para a gente observar aí o procedimento de resolução para questões envolvendo esse conteúdo. Um automóvel ele gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora, levou 3 horas. Qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então, vamos lá, pessoal, observar a resolução para essa questão aqui. Então, ó, como vocês podem observar, a gente sabe que essas grandezas elas se relacionam de forma inversamente proporcional, pois à medida que a velocidade aumenta, o tempo de viagem ele diminui. Então, ó, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Então, elas são inversamente proporcionais. A gente pode construir uma tabelinha ali relacionando a grandeza velocidade com a grandeza tempo. Então, ó, 60 km por hora levaria um tempo de 3 horas. Qual é a velocidade que o carro deveria estar para, em vez de levar 3 horas de viagem, levar apenas 2 horas? Então, ó, como as grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai fazer a multiplicação ali retinho. A gente vai fazer, ó, 60 vezes 3, x vezes 2. 60 vezes 3 vai dar 180 e x vezes 2 vai dar 2x. Para a gente determinar o valor desse x, é só pegar esse termo que está multiplicando aí o x e dividir o número natural ou inteiro, dependendo da situação que a gente tem. Então, fazendo a divisão, ó, de 180 por 2, a gente tem que a velocidade do automóvel deveria ser 90 km por hora para ele levar 2 horas nessa viagem, ok? Então, ó, vejamos agora outra situação aí relacionando esse conteúdo. Para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar metade desse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto nessa obra? Aí tem as opções, ó, 12 dias, 24 dias, 28 dias, 30 dias e 36 dias. Então, vamos observar aí o procedimento de resolução para essa questão. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente sabe que 6 operários levam 18 dias para fazer a metade dessa obra. Se foi adicionado mais 3 operários à obra, agora a gente tem 9 operários. Então, a gente vai montar a tabela a seguir, ó. 6 operários, 18 dias. 9 operários, vai levar quanto tempo para fazer o restante da obra? Então, ó, fazendo a multiplicação ali retinho, ó, 6 vezes 18, 9 vezes x, pois são grandezas inversamente proporcionais, a gente tem o seguinte, ó, 18 vezes 6 dá 108, fazendo a divisão de 108 pelo tempo que está multiplicando o x, a gente tem, ó, 108 dividido ali por 9, está igual a 12 dias. Então, ó, se foram levados 18 dias para fazer a metade e agora vai levar mais 12 dias, então será suficiente um tempo de 30 dias para terminar essa obra aí, ok? Então, a alternativa correta seria que tinha o tempo de 30 dias. Então, pessoal, agora é a hora da prática, é a hora que a gente chega naquele momento lá de exercitar os conhecimentos, os conteúdos que a gente aprendeu no decorrer da aula de hoje. Então, ó, essa questãozinha diz o seguinte: classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional.
Aí eu tenho a letra A, que diz consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Letra B, quantidade de tijolos e o tamanho de uma parede. Letra C, desconto dado em um produto e o valor final pago. Letra D, número de torneiras da mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Então, você vai ter que classificar cada uma dessas alternativas em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, você pode pausar o vídeo aí, tentar responder e depois continuar o vídeo para observar a correção e ver se você realmente acertou. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte: consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. A gente sabe, pessoal, que se a gente tem um consumo de combustível maior, é porque a gente percorreu uma quantidade maior de quilômetros. Portanto, se um aumenta e outra também aumenta, a gente tem grandezas diretamente proporcionais aí na letra A. Letra B, quantidade de tijolos e o tamanho de uma parede. Se a gente utiliza mais tijolos para construir uma parede, a parede ela vai ficar maior também. Então, aumentou uma grandeza, aumentou a outra, a gente também tem uma relação entre grandezas diretamente proporcionais. Já a letra C diz o seguinte, o desconto dado em um produto e o valor final pago. Se o desconto ele for maior, o valor pago vai ser menor. Se o desconto for menor, o valor pago vai ser maior. Então, aqui a gente tem uma relação entre grandezas inversamente proporcionais. E a letra D, a gente tem o seguinte, números de torneiras de uma mesma vazão e o tempo para encher a piscina. Se a gente coloca mais torneiras para encher uma piscina, o tempo necessário para encher elas vai ser menor. Portanto, aí a gente também tem uma relação entre grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Mais uma aula aí de matemática, nossa terceira aula. Então, se necessário, retorna o vídeo aí, assista a aula novamente para tirar todas as suas dúvidas. Caso necessário também, entre em contato com o teu professor lá no grupo do WhatsApp, para vocês tirarem as dúvidas, não ficarem com nenhuma dúvida a respeito do conteúdo. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Valeu, até a próxima.